Qual que é a diferença que a gente tem, por exemplo, de uma incorporação para uma venda de um imóvel comum? A incorporação, o- a finalidade dela, né, o ato final dela é vender um imóvel da mesma forma que a compra e venda de um bem imóvel. A diferença disso é que a incorporação ela um conjunto de regras que foram criadas para proteger o consumidor porque o imóvel ainda não está pronto. Lá, antes da lei de incorporação, o que se acabava acontecendo? Era o que você tinha ali? Eram contratos atípicos que organizavam essa atividade. Então, o Thiago tinha lá um terreno, eu era um corretor, muitas vezes era essa a figura que acabava olhando para isso, via que o Vinícius tinha recursos para fazer um imóvel na região em que o Thiago tinha o terreno, e eu sabia que tinham clientes. Então eu ia lá no cliente e falava, olha, se eu construir, vocês já viram aquele filme, né? Se você construir, como é o nome? Se você fizer, eu venho, alguma coisa assim. Sim, 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 Sabe? sim. Era um pouco Eu isso. sei qual que é. Então você virava para o teu cliente e falava, olha, se eu construir um imóvel ali, você compra e fazia uma carta de intenção. Então eu pegava essa carta, virava para o Thiago e falava, ó, você não quer colocar a operação aqui? Se você colocar, a gente consegue vender por tanto. Virava para o Vinícius, que era dono do dinheiro, e falava, se você investir, a gente vai conseguir vender por tanto. A gente se juntava e fazia isso. De uma maneira sem regulação, sem regulamentação. E aí a lei de incorporação veio a regulamentar essa história, dizendo, olha, você precisa de um terreno, de um imóvel com essas características, você precisa ter um projeto aprovado, você precisa fazer o registro da incorporação no registro de imóveis, sem o que você não pode fazer essa venda nesse formato. Então, Criou o casamento do setor imobiliário, a lei de... é um pouco isso, exatamente. Ele criou essa regra dessa junção toda. E criou-se, portanto, a forma, né, de você fazer um desenvolvimento imobiliário chamado incorporação.